Eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da revista da Escola Dominical da CPAD. Vamos estudar nesta ocasião a lição de número 12, que tem por título Esdras e Neemias combatem o casamento misto. O textuário da nossa lição está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que diz: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? A verdade prática nos diz: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. A leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, capítulo 9, do versículo 1 até o 4, no livro de Neemias, capítulo 13, do versículo 23 ao 26, depois no capítulo 9, versículo 38, e depois ainda no capítulo 10, versículos 1, 29 e 30. Então você pode pausar o vídeo, fazer a sua leitura, para que você tenha uma base daquilo que a lição vai nos ensinar. A lição está dividida em alguns pontos, em 4 pontos. O primeiro: Esdras e Neemias combatem o perigoso casamento misto. O segundo: por que um judeu não deveria casar com uma pagã? O terceiro: a sobrevivência do povo judeu. E o quarto: espera em Deus. E como de costume, todos os pontos principais têm os seus respectivos subpontos. Então, na nossa introdução, o que nós vamos aprender, né? Já de início, o que nós vamos aprender nesta lição? Vamos aprender que os judeus em Jerusalém, alguns deles, né, tinham se aparentado com mulheres de outras nações, o que era proibido na lei. Então, Esdras, ele toma conhecimento disso, né, e ele vai resolver esse problema. Basicamente, em linhas gerais, é o que nós vamos aprender nesta lição. O ponto 1, como eu já disse, diz: Esdras e Neemias combatem o perigoso casamento misto. Então, o subtópico 1 mostra a ira e a reação de Esdras. Lá no versículo 3 do capítulo 9, diz assim: E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e a minha barba, e me assentei atônito. Então, quando Esdras ele tem essa notícia de que os judeus eles tinham se aparentado com pessoas de outras nações, se você olhar o versículo 1 do capítulo 9 de Esdras, diz ali que o povo e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos da terra, seguindo suas abominações. E aí ele vai citar algumas nações ali, né, nas quais o povo judeu estava misturado, né, estava aparentado. Então Esdras ele fica atônito, ele fica irado, né, indignado com aquela atitude ali. Então ele mostra um sinal de humilhação, um sinal de reprovação, né, para aquele ato.
E no subtópico 2 nós vemos o efeito, né, que aquela indignação de Esdras provocou no povo. Um judeu por nome Secanias, ele diz o seguinte: agora, pois, né, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Isso está lá em Esdras capítulo 10, versículo 3. Então, a indignação de Neemias funcionou, né? Com certeza ele usou ali a lei para mostrar, né, que eles não poderiam ter se casado com aquelas mulheres ali. E o subtópico 3 mostra o arrependimento do povo. Aí diz que Esdras levantou-se e ajuramentou a todos que fariam conforme as palavras de Secanias. E o povo jurou. Está lá no capítulo 10 e versículo de número 5 do livro de Esdras. Então o povo se arrependeu, né? Esdras mostra para eles: ó, vocês têm transgredido, vocês têm casado com mulheres estranhas, né? E então façam confissão diante do Senhor e apartem-se das mulheres estranhas. E foi isso que eles fizeram, né? Eles despediram as suas mulheres e também os filhos que nasceram delas, porque o povo judeu, né, precisava manter-se santo, puro, sem mistura. Nós vamos ver aqui depois no ponto 2 que havia uma ordem, né, ou várias ordens. Nós vemos em várias passagens do Antigo Testamento que era uma ordem que o povo judeu não poderia se misturar com outras nações. Então esse foi o ponto de número 1, né? Esdras e Neemias combatem o casamento misto, o perigoso casamento misto, né? Por que era perigoso? Era perigoso porque depois nós vamos ver um pouquinho no ponto 3 da lição, alguns exemplos de homens de Deus que se casaram com mulheres estranhas e se contaminaram com os seus deuses, né? Deixaram-se corromper, né, por causa das mulheres. Então, por isso que era perigoso, né? O povo corria o risco de se apartar de Deus e também misturar. O povo judeu for se misturando e perder, né, a sua raiz, né, a sua essência como povo de Deus. Agora, no tópico 2, por que um judeu não deveria casar com uma pagã? Primeiro, Deus tinha proibido esta união. Se você ler Deuteronômio 7:2 até o 4, Êxodo 34:16, Josué 23:12-13, você vai ver que havia uma proibição, né? Eles não poderiam se aparentar com mulheres estranhas. E havia uma finalidade, né? Como eu já disse aqui, Deus tinha um propósito com esta proibição. Era evitar que o judeu viesse a seguir a religião da mulher estranha. Simples assim. Como a mulher geralmente ela tem poder de persuasão, Deus impediu isso para que os judeus não viessem a seguir, abandonar o seu Deus e seguir outra religião, né? Então nós vamos ver aqui alguns exemplos. Eu até falei que era no ponto 3, mas é aqui no 2, né? Alguns exemplos no subtópico 2, alguns exemplos de pessoas que tiveram esses casamentos mistos, né? Nós citamos aqui o rei Salomão, que teve muitas mulheres, né? E ele se contaminou por causa desses casamentos. A Bíblia diz que as mulheres
lhe perverteram o coração, né? Ele casou com várias mulheres que não serviam a Deus, serviam outros deuses, e ali elas corromperam o coração de Salomão. Salomão ficou corrompido por causa das mulheres estranhas, né? Porque eram muitas mulheres, né? Se você olhar em 1 Reis, né, capítulo 11, você vai ver a quantidade exorbitante, né? 1 Reis, capítulo 11, a quantidade exorbitante de esposas e concubinas que Salomão teve. Nós temos aqui que, no versículo 3 do capítulo 11, do primeiro livro dos Reis, ele tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas. E aí vem o resultado nefasto do casamento misto. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Então, isso é muito perigoso, né? Muito perigoso. Então, nós temos também o caso de Acabe, que se casou com Jezabel, né? Uma princesa ímpia, princesa sidônia ímpia, e uma servidora do culto a Baal, e que perseguiu os profetas de Deus. Acabe, um rei, né, de Deus, um rei de Israel, ele se aparenta com uma princesa ímpia. E essa Jezabel, ficou como, né, um símbolo da impiedade, o símbolo do pecado, o símbolo da idolatria, né, o símbolo da sensualidade, o símbolo da infidelidade, o símbolo do pecado. Então, quando a gente ouve o nome Jezabel, a gente já automaticamente, esse nome é associado a coisas ruins, a desobediência a Deus. Mas Acabe aparentou-se com Jezabel. Então, ele teve um fim trágico, né, porque desobedeceu a ordem de Deus. Então, nós vemos aqui nesse ponto de número 2, né, porque o judeu não deveria se casar com mulheres estranhas, para que ele não abandonasse o seu Deus. Como aconteceu com Salomão, como aconteceu com Acabe e como aconteceu com outros homens que não obedeceram à voz de Deus. Agora, o tópico 3, a sobrevivência do povo judeu. Então, existem judeus até hoje, né, nos dias de hoje, porque, embora espalhados por quase todos os países do mundo, não se misturaram com os povos no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Então, por que a nação, né, de Israel, hoje o Estado de Israel, as pessoas que pertencem à nação de Israel ainda são considerados um povo separado, porque por onde eles foram espalhados, eles manteram-se, né, sempre se casando, se relacionando sempre com o seu povo, nunca com pessoas estrangeiras, né? Então, por isso que existem judeus hoje espalhados no mundo inteiro, e onde eles vão, né, onde eles moram, eles sempre têm a sua comunidade exclusiva, né? O judeu, desde os tempos bíblicos, né, que eles aprenderam a lição, eles não se misturam com outros povos. O ponto 3 trata dessa questão, né, de que o povo não se mistura, né? E essa preservação do povo judeu é considerada um milagre, né? Porque o povo judeu é um povo milenar, né? Muitos povos no nosso país mesmo, né, nós não conseguimos dizer assim, ó, nós somos da nacionalidade tal, né? Nós somos a nossa raiz. Não, aqui nós temos negros,
índios, né? Brancos, todos uma miscigenação, né? Uma miscigenação. Então, nosso povo brasileiro é uma miscigenação, é uma mistura de povos, né? Se você vai no sul, tem muitos imigrantes, italianos, alemães, né? Tem colônias de pessoas que vieram de outro país, mas que já aos poucos foram também se misturando. Mas os judeus não. Os judeus sempre se manteram, né, separados. Agora, para o último tópico, né, ou o penúltimo tópico, uma palavra final sobre o casamento de crentes. Nós vemos aí que a maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento, né? A formação da família, né? E a Bíblia tem uma orientação para o crente, né? Que está lá, uma das orientações, né? Está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, né? E fica livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então a orientação é essa: casamento no Senhor. O que significa casamento no Senhor? Casar com pessoas que servem ao Senhor, né? Casar com pessoas que realmente têm uma vida alicerçada nos ensinos do Senhor, né? Porque se um crente casa com uma pessoa que não serve a Deus, né, ele vai ter problemas. Até a pessoa vai ter problemas. Por quê? Porque são dois pensamentos, né, totalmente contrários, né? Às vezes um cônjuge vai querer ir para a festa do mundo, o outro vai querer ir para a igreja. Isso vai causar um conflito muito grande. Por isso que a Bíblia proíbe: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, né? E às vezes existem jovens, às vezes que eles começam a gostar de uma pessoa que não serve a Deus. Eles querem namorar uma pessoa que não serve a Deus, né? E aí ele tem uma falsa ilusão de que ele vai ganhar aquela pessoa para Jesus, né? Que aquela pessoa vai vir para a igreja, que aquela pessoa vai ser um crente, né? Então que aquela pessoa vai servir a Deus. Isso acontece? Sim, às vezes acontece, né? Mas não é a regra, né? Geralmente a regra é que a pessoa não vem para a igreja. Muitas pessoas, muitos jovens, talvez que não são crentes, eles começam a gostar de uma moça evangélica, uma moça crente, e ele começa a fazer 1000 promessas, né? 1000 promessas para ganhar a moça. Depois que ele ganha, ele não cumpre essas promessas, né? E uma das promessas é vir para a igreja, é ser crente, né? Então isso da pessoa vir para a igreja, né, porque ele gostou de alguém e aceitar Jesus, né, e se converter, pode acontecer. Eu não estou dizendo que não acontece, mas não é regra, né? E geralmente não acontece. São casos raros, né? Então nós temos esta orientação de Deus: casamento só com crente, né? Casamento só com quem serve a Deus. Agora, um pouco mais aí no texto, o autor cita Mateus 19,6, né? Não são mais dois, mas uma só carne. Então, o casamento é uma união total entre homem e mulher. Isso fala de uma perfeita união entre os cônjuges, envolvendo o corpo, a alma e o espírito de ambos. É uma união, né? Não só de corpo, né? Mas também de alma, de espírito, de propósito, né? Então, como que um crente que se casou com quem não é crente, né? Como que ele vai ter essa completa união? Como que ele vai ter essa completa união, né? Não tem como. Por quê? Porque um serve o reino
de Deus e o outro serve o reino das trevas. Então essa união ela fica impossível. Então, por isso que a Bíblia recomenda ao crente casar-se no Senhor. Casar-se no Senhor. E o último ponto, né, é uma palavra de ânimo, né? Espera em Deus. Espera em Deus. Às vezes a pessoa está desesperado para se casar e vai casando com o primeiro que aparece, né? Ou com a primeira que aparece. E a recomendação bíblica é espera em Deus. O Salmo 68, verso 6, diz: Deus faz que o solitário viva em família. Então, ore, a orientação é esta, ore a Deus. Busque a orientação de Deus. Espere em Deus, não se precipite. Não tome decisões precipitadas, porque o casamento ele é algo muito sério, né? Muito sério. Então nós precisamos sempre tomar a decisão certa. Ninguém vem com estrela na testa, essa é a verdade. Mas também nós temos que ter critérios para o jovem, quando ele vai se casar, o jovem cristão, ele precisa ter critérios, né? A Bíblia dá alguns critérios e o jovem tem que ser inteligente. A moça, o moço, para não se prender a um jugo desigual com os infiéis. Vamos terminar nossa lição aqui. Espero que você reflita e aprenda, né, essa preciosa lição para o cristão. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não é inscrito no canal, né, inscreva-se. Né? Venha fazer parte aqui do nosso canal. Todos os dias, todas as semanas, né, melhor dizendo, nós temos vídeos novos aqui e você possa ser abençoado. Se quiser me ajudar ainda mais, é só compartilhar essa lição nas suas redes sociais. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.